Oi, alunos e alunas! Vamos começar a nossa aula de hoje? Preparados? Então, vamos iniciar a nossa aula do dia 2 de dezembro. Vamos então começar a nossa aula e vamos observar o nosso calendário. Olha só, hoje é dia 2, quinta-feira do mês de dezembro do ano de 2021. Olha só, nós iniciamos ontem o mês de dezembro, então hoje é o segundo dia, né, do mês de dezembro, mês que nós comemoramos o Natal. Olha só que dia 25 de dezembro, ó, é o Natal, olha que legal, né? E hoje, quinta-feira, também, né, é o dia de vocês receberem as videoaulas de educação física da professora Luciane, certo? Bom, então, na nossa aula de hoje, nós vamos ver algumas tirinhas. Olha que legal, né? A nossa turminha da Mônica, que eu sei que vocês gostam bastante, né? É uma turminha muito querida. Então, vamos observar essa tirinha aqui. Primeiro, antes da gente ler, né, as informações, ler a conversa, ler o que está escrito aqui nos balões, a gente pode observar algumas imagens, né? Porque as tirinhas, histórias em quadrinhos, além, né, da leitura que a gente faz dos balões, a gente também faz toda uma leitura visual, né? Dos personagens, do que tem em volta, né? A gente sabe que quem vai participar dessa história aqui é a Magali e o Cebolinha, né? E aqui no fundo tem um balanço, né? Então tinha alguém balançando aí. Vamos começar então a nossa leitura. Você estava brincando de balanço com o Cascão? O Cebolinha pergunta para Magali, né? Todo engraçadinho, olha só, né? E ela pergunta para ele, né? Como você descobriu? Ela nem imaginou, né? Por quê? O que ficou a marca na roupa dela, né? As mãos sujas do Cascão. E ela estava justamente no balanço. Olha aqui o balanço, tá vendo, ó? Olha que legal, muito legal essa história, né? E aí o Cebolinha estava observando, né, as marcas da mão do Cascão no vestido da Magali. Bom, logo em seguida tem uma questão para vocês responderem. Vamos acompanhar aí a leitura. Cebolinha soube que Magali estava brincando com o Cascão por quê? Primeiro, ela contou para ele, ela contou para o Cebolinha que estava brincando com o Cascão? Ele viu as marcas das mãos sujas do Cascão. Cebolinha estava vendo escondido ou o Cascão correu e contou pro Cebolinha? Com certeza foi por causa das marcas das mãos sujas do Cascão, na verdade, aqui, ó. Tá vendo? Só a gente observar. Seguindo aí, a gente tem uma outra tirinha, olha só. Também do Cebolinha e da Magali, olha só. O Cebolinha chega correndo, olha só, dá pra ver, né? Que ele tá correndo, né? Até o balãozinho tá todo onduladinho, né? E ele chega dizendo, Magali, adivinha o que eu tenho aqui, né? Mostrando na mão dele. E ela, como é muito gulosa, né? Olha só, como que ela já tá, né? E ela faz o quê? Nhaque, abocanha a mão do Cebolinha. E ele fica todo sem saber, né? Como assim, né? Aí ela pergunta, né? É doce ou salgado? Né? Então ela pensou em comida. E ele ficou todo assustado. Olha só o rosto dele, tá vendo? E ele fica bravo com ela. Olha só, é uma borboletinha. E ela fica toda assustada, né? Porque não era comida. Era uma borboletinha que ele veio querendo mostrar para Magali. E ela achou que era comida. E abocanhou a mão do Cebolinha, né? Legal essa história. Bom, podemos perceber, lendo na tirinha acima, que a Magali, ela adora comer borboleta. A Magali achou que a mão do Cebolinha era doce, né? Ela achou a mão do Cebolinha doce. A Magali só pensa em comida. E o Cebolinha deu um soco na Magali. Bom, com certeza, porque ela só pensa em comida, né? Achou que era comida e na verdade era uma
boletinha. Bom, continuando aí com a nossa aula, nós vamos para a nossa atividade de matemática. Olha só quantos personagens tem aqui, tá vendo? Ó? Então, vocês vão observar os personagens no quadro e preencher a tabela. Então, vocês vão observar cada tipo de personagem, tá vendo? Ó, aqui tem a Mônica, ó. Tá vendo? Aqui tem a Magali. E cada personagem, ó, o Cascão. E vocês vão contar, ó. Cada personagem vocês vão contar, ó. Essa aqui é a Magali com o gatinho. Vocês vão lá, conta, coloca aqui a quantidade. O próximo personagem, vai lá, conta, coloca a quantidade. A próxima, tá vendo? Vocês vão olhando qual personagem, conta a quantidade desse personagem que tá aqui no quadro e coloca o número. Combinado? Seguindo, vocês vão responder as perguntas. Qual personagem que aparece mais vezes? Vocês vão observar os números. O número maior é o nome do personagem que vocês vão escrever. Se é a Magali, se é a Mônica, né? Se é o Cascão, qual desses personagens que apareceu mais vezes? Vai colocar o nominho do personagem, tá? Seguindo aí, qual personagem aparece menos vezes? Vocês vão olhar nos números novamente. Qual que apareceu em menor quantidade? E por fim, qual o total de personagens do quadro? Vocês podem contar com os números, fazer uma continha, ou pode vir aqui também no quadro e contar um por um também, da forma que acharem mais fácil. E registrar aqui a resposta. Combinado? Não é difícil. Depois vocês podem colorir, tá? Pintar a atividade, que vai ficar muito legal. Continuando, então, com a nossa aula, nós vamos usar agora o nosso livro de ciências. E nós vamos usar o nosso livro lá da página 104 até a página 107. Combinado? Nós vamos falar um pouquinho sobre as plantas, né? Nós temos falado nas nossas aulas de ciências sobre as plantas, as partes das plantas, o ciclo de vida das plantas, quais as plantas que fazem parte da nossa alimentação, né? Bom, e agora nós vamos continuar falando mais um pouquinho sobre esse tema, combinado? Acompanhe aí a leitura com a professora. Paula colocou uma planta na sala de seu apartamento, que ficava sempre com as cortinas fechadas. Ela regava a planta frequentemente, mas depois de um tempo notou que a planta estava amarelada e não parecia saudável. O que será que aconteceu com essa planta, né? Bom, ela deixou lá, né, sem luz do sol, com as cortinas fechadas. Então, mesmo que ela regava frequentemente, colocava água na plantinha, ela estava amarelada, né? Por que será, né? Com certeza, a falta da luz do sol. A planta precisa também, além de água, a luz do sol. E na letra A, diz assim: o que pode estar afetando a saúde da planta? A falta do sol, não é? Na letra B, que sugestão você daria a Paula? Com certeza abrir as cortinas, né? Para ela abrir, para entrar um pouquinho de luz do sol. Número 2. Ó, essa atividade número 2 é ótima, é para pintar. Pinte cada parte da árvore com a cor indicada. Olha que legal, né? Então, vocês vão seguir essas cores aqui de verde. Vocês vão pintar as folhas. Então, vocês vão pintar todas as folhas dessa árvore. De azul, vocês vão pintar a raiz, ó. Tá vendo? A raiz está aqui. De vermelho aqui, marrom é marrom. De marrom, vocês vão pintar o caule, né? Que é o tronco da árvore. De amarelo, vocês vão pintar as flores, tá vendo? Tem várias flores aí no meio das folhas. E de vermelho, os frutos, tá vendo? Tem vários frutos aí, ó. Então, cada um vocês vão pintar. Atividade muito legal, né? Continuando aí na página 105, vocês vão completar a tabela com a função de cada parte da planta. Então, aqui a gente tem algumas partes das plantas e qual que é a função que ela realiza. Essa parte da planta aqui é a raiz. Qual que é a função da raiz? Com certeza é absorver a água. Absorver água e nutrientes que a planta precisa para sobreviver. E o caule? O caule é para sustentar a planta, né?
para que a planta fique firme, né? Com as suas folhas, com seus frutos. Então, ela sustenta a planta, além também de levar a água e os nutrientes para todas as partes da árvore, da plantinha, certo? E a folha? Qual que é a função da folha? A função da folha é realizar a fotossíntese. Ela vai absorver a luz do sol, o ar, e vai fazer todo aquele processo de fotossíntese, renovando o oxigênio e produzindo o alimento da planta. Combinado? Seguindo aí, desenhe nos quadros a seguir as 4 principais fases do ciclo de vida de uma planta. Desde a plantação da semente, cada fase deve ocupar um quadro. Então, primeiro aqui, vocês podem desenhar a plantinha nascendo, né? A sementinha germinando, nascendo ali uma plantinha. Aqui, vocês vão desenhar ela desenvolvendo, né? Então, ela nasce, né? Cresce, você já vai desenhar a planta crescendo, ela reproduz, né? Ela vai dar os frutos e, por fim, morre. Então, vocês vão fazer essas 4 fases, né? Nascendo, crescendo, reproduzindo, dando frutos e morrendo. Combinado? Seguindo aí, na próxima página, temos aí o número 5. O pai de Carlos fez uma sopa para o jantar usando os alimentos a seguir. Então, esses aqui foram os alimentos que ele usou, ó. A cenoura, a mandioca, salsinha, couve-flor, brócolis e abobrinha. E aí tem algumas perguntas para a gente responder. Na letra A diz assim, ó, de quais plantas foram utilizadas as flores para fazer a sopa? Vocês lembram da nossa última aula que nós falamos sobre as flores? Que é o brócolis, que é a parte da flor, né, da planta, e a couve-flor. Então, são essas duas, couve-flor e brócolis. Essas duas partes são a parte da flor, da planta. Então, vocês vão colocar couve-flor e brócolis. Na letra B, qual parte da salsinha será usada na sopa? A folha, né? A salsinha, a gente utiliza as folhas. Letra C, circule o alimento dentro do qual podemos encontrar sementes da abobrinha. Dentro da abobrinha, a gente pode observar sementes. Indique com uma seta as partes da planta envolvida com a reprodução. Então, para envolver, né, a planta na reprodução, tem a semente. Não é da semente que vai originar uma nova planta? Então, nós temos a abobrinha, não é verdade? Bom, continuando aí na letra E, que parte da planta é a mandioca? A mandioca é uma raiz, né? Ela fica lá debaixo da terra. Qual é a função dessa parte da planta? Como nós havíamos comentado antes, é absorver, né, a água e os nutrientes que a planta precisa. Seguindo aí no número 6, encontre o nome das 7 plantas no quadro do diagrama abaixo. Então, vocês vão observar aqui, né? Eucalipto, hortelã, bambu, banana, repolho, sapé e jaca. Vão achar aqui. Quando vocês acharem, vocês vão responder essas daqui, ó. Classifique as plantas que você encontrou no diagrama de acordo com o uso delas. Então, por exemplo, quais plantas são utilizadas na indústria? O eucalipto. Tem vários produtos que são feitos com eucalipto, então vocês podem colocar aqui. Construção, bambu. Tem algumas casas, né? Alguns objetos, né? Artesanatos que são feitos com bambu. E alimentação, essa é fácil, tem a banana, tem o repolho, né? Bom, então, vocês vão fazer as atividades com muita atenção, com muito carinho. Quando vocês terminarem, vão enviar as fotos para a professora, combinado? Um grande abraço e até a próxima aula.